Olá, ouvintes da Rádio Web, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um programa, primeiro programa do mês de maio. Estamos iniciando esse mês que tenho certeza que vai ser um mês muito abençoado. E hoje é o primeiro episódio da nossa nova série Invista no Seu Futuro. Será uma sequência de programas especiais pensados para te ajudar a entender de forma simples e prática como cuidar melhor do seu dinheiro e fazer escolhas mais conscientes quando o assunto é investimento. Então, um assunto super importante. Muita gente acha que investir é só escolher onde colocar o dinheiro, mas antes disso, é importante entendermos o cenário em que estamos vivendo. Porque, sim, o que acontece na economia, tanto nas decisões do governo quanto no comportamento das famílias, isso influencia diretamente os nossos investimentos, o nosso bolso e também os nossos sonhos. E para inaugurar essa série especial com chave de ouro, eu tenho a alegria de receber um convidado muito especial. Ele é economista, mestre em administração, bancário, professor, educador financeiro e autor de livros. Uma mente brilhante, com uma capacidade incrível de traduzir temas complexos em uma linguagem leve e acessível. Hoje, a gente vai conversar sobre macroeconomia e microeconomia e principalmente sobre como essas áreas impactam na forma como você pode e deve cuidar do seu dinheiro. Então, quero apresentar para vocês Marcelo Ferreira, que é o nosso convidado de hoje. Marcelo, muito obrigada pela tua disponibilidade e seja bem-vindo ao programa Metamorfose Financeira. Muito bem, muito obrigado, Lilian, pela oportunidade de estar aqui falando para o público do Metamorfose Financeira e já parabenizando não só você pela iniciativa, mas o público também por estar buscando conteúdo de qualidade, por estar buscando formas de se aprimorar financeiramente, o que, consequentemente, leva a um aprimoramento pessoal. A gente melhora muito como pessoa também, quando cuida melhor das nossas finanças. E aí, falando um pouquinho mais de mim mesmo, né, você citou aí aspectos do meu currículo. Como eu dito, eu sou bancário, eu trabalho no Banco Público Federal aqui em Salvador. Eu sou funcionário do Banco do Nordeste já há 23 anos. Tenho livros publicados, livros técnico-didáticos, são 5, já foram Quais publicados. livros, Marcelo, pode citar para a gente? Ah, ótimo. 4 deles, os 4 primeiros, foram projetos com a editora Intersaberes, de Curitiba, a editora que pertence ao grupo Ninter. Então, em 2014, a gente publicou Sistema Financeiro Nacional, uma abordagem introdutória dos mecanismos das instituições financeiras. Em 2017, a gente publicou Engenharia Econômica Descomplicada, Que que aí é legal. mais voltado para a área de projetos de investimento empresarial. Em 2019, nós publicamos o Manual Básico de Análise Econômica, que aí entra bastante nas questões de macro e microeconomia, e tem um capítulo sobre a história econômica brasileira, um capítulo bastante abrangente, recomendo a todo mundo procurar, apesar de ser um livro técnico didático voltado para cursos de graduação e pós-graduação, mas eu acho que esse especialmente atende muito ao que a gente tem aqui no sentido de esclarecer conceitos de macro e microeconomia. Já Esse quero. capítulo, ótimo, e esse capítulo de história econômica brasileira, ele realmente vai da pré-descoberta do Brasil até o final do governo Temer, começo do governo Bolsonaro. Então, ele realmente cobre aí mais de 500 anos de história econômica do Brasil. Que legal. E o quarto livro que eu tenho lá na Intersaberes foi em 2021, foi o livro Tecnologia e Gestão Financeira, Reconstruindo a Realidade. E aí a gente entra mais em aspectos de gestão financeira por dentro da tecnologia, né, com tudo que a tecnologia oferece. E o meu quinto livro aí já foi um projeto pessoal, fora da Intersaberes, por coincidência numa editora de Curitiba, que é a editora Apris.
que é o livro Um Golaço de Gestão Administrando Clubes de Futebol, que aí vai numa outra vertente de interesse profissional meu, que é a gestão esportiva. Eu fui conselheiro deliberativo e conselheiro fiscal aqui no Esporte Clube Bahia, e isso também trouxe um background importante de experiências, de vivências, em que eu pude pegar coisas que eu aprendi na minha trajetória bancária e ajudar o Bahia, e ao contrário também, coisas que eu vi no trabalho financeiro no Bahia que eu procuro incorporar no meu dia a dia. E essa experiência foi muito legal, fiz parte da Comissão de Administração e Finanças no Conselho Deliberativo, e agora no Conselho Fiscal, no mandato 2020-23, eu tive a honra de participar do processo de constituição do Bahia SAF, que é esse processo de sucesso do Bahia atual, foi a parceria com o grupo inglês City, e esse processo aí que está fortalecendo bastante o nosso Bahia. Então, essa basicamente a minha experiência, né? Em termos de formação acadêmica, eu sou economista, tenho mestrado em administração, como você citou, e já cursei 4 especializações, né? Cursei gestão empresarial, gestão de negócios financeiros, startups, inovação e empreendedorismo, e agora, por último, nos últimos dias eu concluí governança e planejamento estratégico. Então, essa é a minha formação, eu sou apaixonado pela área de finanças, já fui professor de disciplinas de especialização de finanças empresariais, de finanças corporativas, gosto muito da educação financeira pessoal, tenho vontade ainda de desenvolver um trabalho mais focado nessa área, já tive algumas oportunidades de palestra, de apresentações, como hoje também, que vai, perdão, entrar nessa área, e quero realmente também aprofundar mais, porque eu acho extremamente importante que as famílias e as pessoas consigam administrar melhor seus recursos. Ai, que legal, Marcelo. Parabéns, né, parabéns pelo teu desenvolvimento. E eu me sinto honrada de ter um profissional tão capacitado aqui no nosso programa Metamorfose Financeira. Depois de tudo isso que você falou, você tem total propriedade, né, para falar sobre esse assunto. Tem até livro lançado. Eu me interessei muito pelos teus livros e eu gosto muito também da área dos investimentos. Inclusive, quando eu comecei como educadora financeira, o meu objetivo era ensinar as pessoas a começarem a investir. Só que, como a realidade, né, da maioria das pessoas é desorganização financeira, endividamento, eu precisei voltar umas casinhas para trás, e aí foi onde eu comecei a estudar finanças comportamentais, que é também um assunto que eu amo. Mas eu gosto bastante de investimentos, eu acho que é muito importante. A gente tem que se organizar financeiramente, tentar sair desse buraco das dívidas, mas já com esse olhar voltado para os investimentos, né? Que é a forma como a gente consolida as nossas finanças pessoais, né? Fazendo investimentos. Dando pontapé inicial, então, aqui na nossa conversa, Marcelo, tem muita gente que ouve os termos macroeconomia, microeconomia e já sente aquele frio na barriga, achando que é assunto complicado ou distante da realidade. Mas a verdade é que esses conceitos eles estão muito mais presentes na nossa vida do que a gente imagina. Então, para a gente começar de forma simples e direta, o que é macroeconomia e microeconomia e como essas duas áreas se conectam com a vida do investidor comum? Muito bem, Lilian. Em primeiro lugar, só completar, eu esqueci de uma informação importante de currículo, até para essa interação nossa. Eu também tenho a certificação CEA, da Ambima, que é a Associação Nacional de Instituições Financeiras e Mercado de Capitais, que é a certificação de especialista em investimentos. Importantíssimo tu colocar Exatamente. essa certificação. Exatamente. E em relação a essa pergunta, bom, macroeconomia e microeconomia, em linhas gerais, sem criar muita complicação e sem aprofundar demais, são as duas grandes áreas de estudo da ciência econômica. O que é que isso quer dizer? A macroeconomia, ela é aquilo que os economistas chamam de reunião dos macroagregados econômicos. Mas o que é isso, macroagregado econômico? Isso é muito complicado. Os macroagregados econômicos são aqueles indicadores, são aqueles índices, são aqueles fatores que têm uma relevância, como o próprio nome diz, macro, uma relevância geral. Então, o que isso se aplica? Inflação, taxa de juros, PIB.
Esses são alguns dos indicadores macroeconômicos, ou seja, aqueles que interferem de uma forma ampla no país, no estado, no município, e que influenciam, obviamente, na vida do cidadão, muito mais do que alguns pensam, né? Então, por exemplo, quando eu vejo, principalmente no X, no antigo Twitter, pessoas colocando: eu não me preocupo com a alta do dólar porque eu não como dólar, essa pessoa está extremamente enganada. É um dos argumentos mais enganosos que pode existir. Eu não como gasolina, eu não tenho carro, então o preço da gasolina não me afeta. Afeta sim. Todos esses macro indicadores econômicos, esses agregados, eles são chamados de agregados, inclusive, porque eles são soma das relações que estão na microeconomia, a gente vai falar sobre microeconomia também, mas tudo que acontece gera esses resultados influenciam muito nas decisões do investidor, principalmente no que diz respeito à sua estratégia de investimento. Então, pegando aí dois indicadores básicos. Taxa de juros, no caso do Brasil, a taxa básica de juros, que é a Selic, e os indicadores de inflação, que aí tem diversos. Tem o oficial do governo, que é o chamado de IPCA, que é medido pelo IBGE, tem o IGP, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, aí já é uma medição independente, e esses indicadores, eles servem principalmente de referência para o investidor. Um exemplo, você não pode ter uma inflação de 4 ou 5% ao ano e ter uma rentabilidade nos seus investimentos inferior a 4 ou 5% ao ano. Porque se sua rentabilidade ela é inferior à inflação, isso significa que, em termos nominais, você está ganhando dinheiro. Todo mês, quando você pegar o extrato dos seus investimentos, o número que está nele está aumentando. Nominalmente, oficialmente, você está ganhando dinheiro. Mas se você rende menos do que a inflação, você está tendo a chamada perda real de dinheiro. O seu dinheiro está perdendo poder aquisitivo, porque o valor do dinheiro ele oscila de acordo com o tempo. Então, R$ 100 hoje compram uma cesta de produtos e serviços, uma quantidade de produtos e serviços que daqui a 6 meses provavelmente você não vai conseguir comprar com R$ 100. Você vai precisar de R$ 110 ou R$ 120. Então, tem esse fenômeno da inflação. Então, você precisa que aquele número que está no extrato dos investimentos, ele suba mais rápido do que a inflação. Você tem essa corrida contra a inflação. Para não perder dinheiro, isso é só um ponto de equilíbrio, para não perder do ponto de vista de aquisição, de capacidade de aquisição da moeda. Agora, falando de microeconomia, a macro nós já falamos, entramos na explicação de que influencia na vida do investidor, principalmente em termos de estratégias. Então, aquelas escolhas mais amplas dos tipos de ativos dos tipos de investimento, vem muito da macroeconomia. Por outro lado, nós temos o aspecto... Eu posso só, antes de tu entrar na microeconomia, que essa informação que tu trouxe agora é muito importante. E tu sabe que essa é uma das informações que falta para as pessoas e que impede elas de despertar para a questão dos investimentos. Porque a gente sabe que hoje a maioria dos brasileiros ainda tem dinheiro investido na poupança. Isso. E a gente sabe que a poupança, ela não acompanha a inflação. Então, essa falta de informação é que muitas vezes falta, e que fica claro a importância do programa Metamorfose Financeira, a importância também, né, do teu conhecimento e de trazer essa informação para que nossos ouvintes percebam que existem outras formas de investir que são tão seguras quanto a poupança, que trazem uma maior rentabilidade e que você não vai estar perdendo para a inflação. Exatamente, Lília. Foi importante você fazer esse adendo em relação à caderneta de poupança, que é uma coisa que eu até costumo falar em palestras, que deletem caderneta de poupança das opções, porque ela é considerada extremamente segura e tal, mas ela não protege contra a inflação. Você tem uma perda realmente de poder real de aquisição da moeda, de aquisição do seu dinheiro. E isso interfere, como eu disse, na estratégia. Então, se eu não vou investir em caderneta de poupança, eu vou buscar outras formas de aplicação financeira, outros investimentos, e ver dentre eles qual ou quais se adequarão ao meu perfil.
Se é um perfil mais agressivo, se é um perfil mais controlado, mais conservador, e isso vai ajudar a definir a estratégia. Então, a macroeconomia, os indicadores macroeconômicos ajudam a decidir a estratégia. E aí, por outro lado, começando com a microeconomia. A microeconomia é a outra área da ciência econômica, a outra grande área, que analisa basicamente as relações entre produtor e consumidor, as relações de mercado, as relações de oferta e demanda. Tanto que ela se divide basicamente em duas áreas, que é a teoria da demanda, que é a teoria do consumidor, e a teoria da oferta, a teoria do produtor, linhas gerais, essas duas áreas, que tentam entender o comportamento de cada um dos dois lados. Como é que cada um dos dois lados reage diante de determinadas situações. E isso resulta numa análise, como eu disse, de mercado, que, na analogia, pode-se comparar com uma árvore e a floresta. O estudo da microeconomia é o estudo das árvores, e a macroeconomia é o estudo da floresta, é o estudo visto de cima, de uma forma mais ampla. Então, a microeconomia ela entra na vida do investidor para refinar a escolha que a estratégia já estabeleceu, que a estratégia que é o mais amplo ali já estabeleceu. Por exemplo, eu decidi que eu vou investir em ações. Eu decidi que eu vou investir em ações e decidi que eu não quero ser trader. Eu não quero ficar fazendo operações de compra e venda. Eu quero ser um holder. Eu quero acumular ações para que, acumulando aquelas ações, eu passe a receber proventos em quantidades cada vez maiores. E, de repente, eu chegue a um ponto que eu possa comprar novas ações só com os proventos, sem precisar de novos aportes, ou possa juntar os proventos aos aportes e fazer compras cada vez maiores. Então, onde é que isso entra? Onde é que essa microeconomia entra? Por exemplo, você escolheu uma ação do setor de varejo. Então, você precisa entender e dar uma pesquisada. Isso tem análises hoje disponíveis na internet. A internet disponibilizou muita coisa e de 30 anos para cá a educação financeira melhorou muito também por esse fluxo de informações. Então, você vai poder procurar sobre varejo daquele setor especificamente. Então, se é uma empresa tipo loja de vestuário, vamos pegar um exemplo aqui hipotético, a Riachuelo, vai comprar ações da Riachuelo. Você vai poder pesquisar e ter algumas informações sobre como está esse mercado de varejo de vestuário e entender mais ou menos em que cenário, em que dinâmica a Riachuelo está envolvida. É um cenário favorável? É um cenário desfavorável? A coisa está crescendo? Ou não está crescendo, mas tem uma perspectiva de reação nos próximos meses em função de alguma data comemorativa? Houve uma perspectiva, por exemplo, de que isso iria melhorar nesse setor mesmo a partir da taxação dos produtos importados acima de $50, né, as chamadas brusinhas, como o pessoal chama, da Shein, e que isso iria inibir o consumo, né, a compra desses produtos do exterior, consequentemente sendo substituído pelos produtos locais. Então, esse é um fator que é de microeconomia. Está mexendo na estrutura de mercado e, consequentemente, você está dando uma vantagem competitiva para as empresas brasileiras. Isso pode influenciar numa decisão de investimento. Outro setor, esse bem específico, e esse eu particularmente gosto para ações, que é o setor de energia elétrica. Então, por que isso acontece? Por uma composição de mercado que favorece as empresas que estão nesse setor no Brasil. Primeiro, normalmente uma empresa de energia elétrica ela não tem concorrente naquele estado em que ela opera. Segundo, a tarifa é ela própria que define. Então, de certa forma, ela define o faturamento que ela vai ter. Terceiro, esses setores, eles costumam ter uma política de reinvestimentos nas próprias estruturas físicas e tal, precisa estar fazendo reinvestimento. Mas a margem de lucro, ela é expressiva e elas conseguem fazer esse reinvestimento e normalmente distribuem bons proventos. E aí um bom exemplo disso é a CEMIG. Observação, apesar de eu estar habilitado, eu não estou fazendo a recomendação da ação da CEMIG.
Mas, mas eu realmente gosto da ação e, e é um exemplo aí de setor que tem pagamentos semestrais de proventos. Então, se você tem as ações ali 2 vezes por ano, você recebe proventos sobre elas, você tem um retorno, que aquilo vai, entre aspas, sendo descontado do preço que você pagou para comprar a ação. Então, chega um ponto que você vai receber dos proventos, a ação ela basicamente sai de graça. E você se torna sócio de uma empresa de grande porte, de uma empresa que atua num setor estratégico da economia. Outra vantagem também de investir nessas empresas é que nem, por exemplo, na pandemia. Ninguém deixou de usar a energia elétrica, pelo contrário, aumentou mais ainda o consumo. Então, é uma segurança a mais. Exato, o setor essencial. Exato, o setor essencial que não foi afetado, pode ter sido afetado um pouco pela pandemia, de talvez as pessoas sofrendo com retração de renda, algumas infelizmente foram demitidas, outras tiveram redução salarial, podem ter feito mais controle do uso de energia elétrica e ter reduzido o valor de suas contas, mas não zera totalmente. Então, setor essencial. Então, assim, são aspectos que a gente vai utilizando de mercado e que eles vão criando uma onda de efeitos. A primeira delas, logo nos demonstrativos financeiros, nos balanços dessas empresas, e que isso entra muito para quem quer, como eu citei, usar uma estratégia holder, uma estratégia de comprar e guardar a ação. Você tem que fazer isso com empresas com bons fundamentos. Então, essas coisas se refletem nos demonstrativos financeiros. Então, estudando um pouquinho os demonstrativos financeiros, você vai perceber uma empresa sólida e uma não sólida. Uma empresa que está bem e outra que está ali balançando as pernas ali, né? Em dificuldade. E aí, juntando tudo isso, o impacto para o investidor das duas coisas juntas, macro e microeconomia, é que você vai ter, acompanhando isso, você vai ter fontes de informação para estabelecer uma escolha de acordo com o seu perfil de investidor coerente. Aquela escolha de investimento que eu costumo dizer que não vai tirar seu sono. Você não vai estar fazendo nada fora do seu perfil e vai estar fazendo com mais qualidade. Então, você vai saber o cenário econômico brasileiro ou mundial e vai entender um momento de alta de juros, que favorece determinados setores e outros não. Um momento de dólar mais alto favorece um exportador e dificulta a vida para quem depende muito de importação, dificulta muito para quem tem dívida em moeda estrangeira e facilita para quem vende para o exterior. E uma vez feito isso, você faz uma primeira escolha mais ampla e dentro dessa escolha mais ampla, aquele detalhezinho onde é que você vai é a microeconomia que vai te dizer. É um setor de mercado, é um segmento de atuação que vai trazer essas decisões aí de uma forma mais clara para todo mundo. Ah, muito bom, muito bom. Então, a gente falou um pouco sobre, né, que a gente escuta todos os dias nos noticiários, como tu falou lá no início, né, os indicadores, inflação, taxa Selic. E, às vezes, Marcelo, esses termos, eles parecem técnicos demais, né, mas eles têm um impacto real, sim, no nosso bolso, como tu acabou de mencionar. Então, eu queria ouvir de você, quando a gente ouve falar da inflação, taxa Selic, PIB, o que isso realmente significa na prática para quem está começando a investir ou quer cuidar melhor do seu dinheiro? Tá certo. Bom, inflação, ela tem os dois lados aí para quem está começando a investir. O primeiro lado é o de atrapalhar o investidor, porque ela vai mexer no seu orçamento doméstico. Se os produtos sobem, se os preços dos serviços sobem numa velocidade muito intensa, com inflações muito elevadas, a tua renda, o teu salário passa a ser muito direcionado para esse consumo, para tentar acompanhar esse ritmo. E isso vai prejudicando o teu potencial de investimentos, vai prejudicando essas possibilidades. E, por outro lado, a questão da inflação para o investidor, ela vai levar a determinadas escolhas, provavelmente, ou vai induzir a determinadas escolhas. Por exemplo, partindo para um tesouro direto, que é o conjunto de títulos da dívida pública voltado para pessoas físicas.
pode ser que, diante de um cenário de inflação mais alta, os investidores corram atrás dos títulos com IPCA, porque ali tem a remuneração da inflação mais uma taxa que é garantida, que é contratualmente ali acertada de rentabilidade. Então, quando fala, por exemplo, título IPCA mais 8% ao ano, isso significa que o governo vai te pagar uma quantidade de juros que é o IPCA daquele período mais 8% ao ano. Então, em juros reais, você vai tirar 8% ao ano. É uma forma de tentar travar esse efeito da inflação. Então, a inflação tem esses dois lados, né? Tem o lado para o investidor enquanto consumidor e para o investidor quando está ali fazendo seus investimentos. A mesma coisa, taxa de juros, a Selic. Se eu tenho uma Selic mais alta, eu tenho uma tendência de fuga de capitais do mercado de ações. Por quê? Eu não vou me arriscar a tentar superar uma taxa de 14%, 15% ao ano no mercado de ações, o que não é tão fácil, com as oscilações, com possibilidade até de perda, quando eu posso pegar o dinheiro e botar num tesouro direto, remunerando 14%, 15% ao ano, ou num fundo de renda fixa do banco, remunerando basicamente isso, ou um pouco menos do que isso. Sem riscos, né? Ou praticamente sem riscos. Então, tem essa relação de risco e retorno, e ela influencia, e a taxa de juros influencia muito nisso. Ou então partir para os títulos do Tesouro Direto, que são Selic mais alguma taxa ali adicional, porque ali eu estou travando uma remuneração da taxa Selic, então eu estou basicamente sem riscos, porque o Tesouro Direto ele representa cerca de 1% do total da dívida pública federal. Então, se o governo federal for dar um calote, ele não vai começar pelo Tesouro Direto, que é uma dívida que ele pode rolar, ele pode emitir novos títulos para ir ganhando tempo, ele vai dar calote numa coisa muito maior. Então, tem esses aspectos aí de influência dentro da vida do investidor que tem que ser considerados. Por isso que, antes de sair investindo, é importante que a pessoa que tem interesse se informe, estude, procure profissionais aí como a Lilian, como eu, como outros, que têm muito conhecimento nessa área, para ter primeiro essa visão preliminar do assunto e depois a própria pessoa vai trilhando o caminho dela. Eu acho que a educação financeira vem muito no sentido de dar autonomia e protagonismo na vida de cada um. E aí as pessoas vão realmente estudando e buscando aquilo que lhes faz melhor como investidores, né? E, consequentemente, como pessoas. Mas, assim, em linhas gerais, Lilian, é exatamente isso. Esses agregados, como a gente citou, juros e inflação, eles têm um peso enorme nas decisões do investidor, muitas vezes mais do que se pode pensar. Exatamente, até tu falou essa questão de procurar conhecimento antes de investir, porque hoje, Marcelo, a gente observa por conta da tecnologia, das redes sociais, que está na moda investir. Então, é muito fácil também e muito simples hoje para a pessoa se tornar um investidor, para abrir conta. Antigamente, estudando um pouquinho sobre a história, né, dos investimentos, antigamente era muito difícil para a pessoa começar a investir, era uma burocracia. Hoje é muito mais fácil por conta dos aplicativos, bancos digitais e tudo mais. E aí as pessoas começam a investir sem ter esse conhecimento, sem ter esse entendimento, né, sobre macro, microeconomia, e aí a pessoa se frustra, né, porque faltou o conhecimento. E aí ela acaba desistindo no meio do caminho de seguir com o seu planejamento, e aí acaba que a frustração dela, ela passa para as outras pessoas e muitas pessoas têm um pensamento muito errado em relação ao investimento. Então, por isso que é importante a gente buscar esse conhecimento, que é comportamental. E eu queria agora trazer para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, porque a microeconomia, como você falou, ela ajuda a entender o comportamento do consumidor, das empresas, né, as decisões que tomamos todos os dias com o nosso dinheiro. Então, o que a microeconomia nos ajuda a entender sobre os nossos hábitos de consumo e investimentos, porque tudo é hábito. Tá. Pronto, você trouxe uma pergunta importante que conecta com a anterior, inclusive no sentido de que
na verdade, o que é fácil não é investir. O que é fácil e o que está amplamente disponível hoje é fazer escolhas aleatórias. Eu coloco o dinheiro numa Ah, ação entendi. porque o cara que trabalha comigo, o meu cunhado, o meu parente, ele colocou o dinheiro naquela ação e de repente a ação subiu. Muitas vezes num evento de coincidência ou pegou um momento de alta e aí o cara acha que ele é um as do mercado de ações, é um Warren Buffett. Esse é um processo, aprender a investir, que, óbvio, hoje ele pode ser cumprido em muito menos tempo, porque a gente detém muito mais informação. Quando eu comecei a mexer com o mercado de ações, foi há 20 anos. E eu comecei primeiro indiretamente, indo por fundos de investimento em ações, e depois partindo para diretamente. Depois de começar a estudar, fui partindo para diretamente. E ainda assim, eu tomei muitas decisões que não foram tão boas. E agora, de uns 5 anos para cá, é que eu estou com um caminho mais delineado e que esse caminho está me trazendo um resultado interessante. Mas é um caminho que serve para mim, que talvez não sirva para outras pessoas. E isso tem muito, perdão, tem muito a ver com questões comportamentais. E, como você falou, né, hoje em dia está muito massificada a ideia de que investir é bom, e é bom mesmo, não é ruim não, mas de que é muito fácil, é só abrir uma conta na corretora, selecionar uma ação, ter o dinheiro na conta e comprar a ação. E foi assim que muita gente comprou ações da Oi, inclusive eu. Inclusive eu, porque estava relatado como boa pagadora de dividendos, né, de proventos e coisa e tal. E foi assim que eu vi, graças a Deus, numa parcela muito pequena do meu capital, e isso é importante também, ter esse conceito de diversificação, principalmente quando a gente está aprendendo, mas esse capital eu vi ele despencar mais de 90%. E sempre, não, vai reagir, vai reagir, vai reagir, e hoje já está passando aí pela, sei lá, terceira ou quarta RJ, né, pela terceira ou quarta recuperação judicial. Então, isso vai muito no sentido dessa pergunta, de como é que a microeconomia influencia a gente. E nós temos muito uma tendência do chamado efeito de manada. Isso é uma coisa que até as ciências comportamentais aí, o Kahneman e o Isso. Tversky explicam, desse efeito de manada. E é isso que faz, por exemplo, com que determinados movimentos, no mercado de ações, principalmente na renda variável, movimentos acontecem e não fazem muito sentido. Por exemplo, durante a pandemia foi uma das épocas que eu mais comprei ações, porque o mercado despencou muito rapidamente. Eu lembro que entre janeiro e abril de 2020, que foi quando o Brasil entrou no mapa da Covid, foi quando Covid chegou no Brasil, ali por volta da quarta-feira de cinzas do ano de 2020, eu lembro bem disso, foi o primeiro caso relatado foi na quarta-feira de cinzas, e isso criou uma influência. Depois foi havendo os chamados lockdowns, né? Pelo menos lockdowns parciais, estabelecimentos sendo fechados e coisa e tal. E aí a bolsa entrou numa espiral de queda muito forte, que eu lembro que em 3 meses ela caiu ali da faixa de uns 120, 121 mil pontos para menos de 70. Foi até acho que uns 69, 68, alguma coisa assim, por volta de abril, maio de 2020. E foi um momento que eu comecei a comprar muitas ações. Mas assim, eu comecei a comprar quaisquer ações? Não. Das empresas que eu entendia, com o meu ainda pequeno conhecimento, mas com alguns indicadores financeiros de balanço que eu já entendo, e entendi que eram empresas com capacidade de suportar um momento de 1 ano, 2 anos talvez, de lockdowns e daquele cenário de vida que a gente estava vivendo, né? De poucas saídas à rua e coisa e tal. Isso ocorreu por um efeito manada. As pessoas começaram a vender ações indiscriminadamente. Todas as ações caíram muito. Eu acho até, aí fazendo até um cortezinho, eu acho engraçado quando eu vejo a imprensa às vezes chega
Bolsa de Valores está despencando hoje, caiu 2,5%. Eu digo, oh, meu Deus do céu, despencando porque caiu 2,5%. Eu queria ver, era no dia da pandemia, que teve um circuit breaker 3 vezes na Bolsa. Que teve um Nossa, dia que acionou por menos 10%, parou o pregão, depois quando liberou, logo depois acionou menos 15%, parou mais nossa, 1 hora, e na hora que soltou, teve que acionar o de menos 20 e terminar o pregão no dia. Porque eu caiu lembro, 20%. eu lembro dessas Isso coisas. é despencar. Isso é despencar. Então, para a gente que já tem um tempo, que eu vi crise do subprime, que eu vi minha aplicação em fundo de investimento em ações chegar a menos 45% e voltar tudo depois, e via esse período da pandemia, então um dia que cai 2%, 1,5%, 2%, tratar como despencar, como queda forte, isso é besteira, isso é coisa do dia a dia. E é Então, bem, e é exatamente como tu falou, tu pegou um vale, né? Porque tem o peguei. vale e o topo. E você pegou um vale, mas geralmente para quem está começando nos investimentos, pode ser que seja realmente, né? Despencou 2%, mas você, como já é. Por isso que a experiência conta muito. Isso, A isso. questão ali comportamental, do aguenta coração. Então é muito importante a experiência. Exato. E essa experiência ela vem do estudo, claro, você tem que estar estudando, tem que estar lendo, tem que estar acompanhando, e da prática também. Precisa entrar, precisa cometer erros, precisa se equivocar. Eu mesmo, em janeiro, eu me atrapalhei com uma operação e eu estou aqui me perguntando como é que eu vou sair dela, porque eu fui vender uma opção para uma ação e eu errei o código na hora e eu não botei a opção que terminava em fevereiro. Eu fui lançar em janeiro para terminar em fevereiro. Eu botei a série que vai terminar em janeiro de 2026. E não tem liquidez. Eu estou querendo sair e não acho com quem fazer negócio agora. Eu estou tendo que ficar preso aí até janeiro de 2026. São coisas que Nossa, acontecem. sim. E aí, voltando, tem essa questão do efeito manada, que é um dos vários fatores comportamentais, né? Que influenciam. Então, a microeconomia é muito essa relação produtor-consumidor, lei de oferta e demanda. Então, isso tem vários fatores que influenciam. A mesma coisa no mercado do lado real da economia, não do lado financeiro. Por exemplo, um determinado produto, de repente, acontece algum fator que coloca ele em evidência, ou, sei lá, alguém num programa de televisão acaba fazendo uma propaganda involuntária, ou alguém, sei lá, num programa tipo Big Brother faz alguma coisa, e esse produto entra em evidência e as pessoas se mobilizam para adquirir. Isso vai provocar um efeito manada que vai fazer com que o preço suba. E aí esse produto que custava, sei lá, R$ 20, daqui a pouco está custando 30, custando 40, e não fazendo muito sentido um preço tão alto. Que aí é mais uma questão de onda. E isso acontece com ativos financeiros também. Então, ter essa noção, pelo menos, de lei de oferta e demanda, entender o efeito manada, entender outras coisas das finanças comportamentais, aprofundando um pouquinho mais, aí ancoragem, é, a, a, é, aquele que é tipo um frame passado, que você investiu em ações, em uma determinada ação 10 anos atrás, teve lucro. Aí acha que vai investir agora, você com certeza vai ter lucro novamente. Você congela uma visão de um ativo e traz ela para a atualidade. Então, nós Tem somos até um cheios ditado, de. tem até um ditado, né, Marcelo, que fala lucro passado não significa lucros futuros. Exatamente, é um axioma aí, uma declaração muito forte que sempre está em todos os contratos que a gente faz com banco, com corretora. Então, nós somos cheios de aspectos psicológicos que influenciam, que cada um é mais intensivo em um ou em outro. Eu, por exemplo, não me deixo levar muito por efeito manada, mas certamente tem outros vieses comportamentais que influenciam, isso aí é inescapável. E aí, quando a gente entende isso, a gente vai procurando colocar as decisões mais racionais, realmente. E essa é uma perspectiva, Lilian, que foi pensada há muito pouco tempo, do ponto de vista histórico.
ela foi pensada aí há menos de 150 anos, porque até o final do século XIX se achava que o ser humano era completamente racional para as decisões econômicas. Havia uma escola econômica, a escola neoclássica, que defendia isso. Não, é questão de utilitarismo e questões extremamente racionais. O ser humano é extremamente racional. E só no século XX foi que se veio entender que o ser humano, economicamente, ele não é totalmente racional. E aí entra justamente os vieses comportamentais. É isso aí, no Então, livro, influencia muito. a psicologia financeira fala isso. Sim. Que foi, né? O homem não é totalmente racional e a gente tenta o tempo todo buscar o Dessa forma que equilíbrio. a microeconomia influencia, né? Mexendo no nosso comportamento e muitas vezes nos levando para aquilo que o marketing efetivamente acaba induzindo e muitas vezes a gente não escapa desses direcionamentos. E agora sobre a macroeconomia. A gente sabe que o cenário econômico, então, influencia muito nas nossas decisões de investimento. Sim. E tem momentos, Marcelo, que favorecem a renda fixa, tem momentos que favorecem a renda variável. Então, quais que são os principais sinais do cenário macroeconômico que podem indicar boas ou más oportunidades de investimento? Certo. Obviamente, não há, digamos assim, indicações totalmente efetivas. Não, faz isso nesse momento, porque com certeza você vai ter aquele resultado. Mas existem, como você falou, sinais, direcionamentos, alguns indícios que ajudam a definir essas decisões. Então, o primeiro deles, por exemplo, se a taxa Selic ela entra numa espiral de alta, e quem puder observar o histórico da Selic vai perceber que ela tem ciclos de alta e baixa. Isso varia de acordo com a inflação. Então, se o governo, se lá o Copom, o Banco Central, com seu Comitê de Política Monetária, o Copom, ele vai percebendo que ele está imprimindo aumentos na taxa Selic e que a inflação ela não está cedendo, as pessoas continuam consumindo num volume que os preços continuam subindo, eles vão fazendo novas altas. Esse pode ser É um o período cenário agora, né? que é o cenário agora. Esse pode ser um momento interessante para intensificar um pouco mais a renda fixa, porque esse aumento da Selic ele vai levantando ali os títulos de dívida, porque a renda fixa ele é basicamente formado por títulos de dívida pública ou privada, então isso vai aumentando essa remuneração, pode ser interessante para investir naquele tipo de ativo com menor risco. E isso pode influenciar na renda variável, ou seja, no mercado de ações, de derivativos, de contratos de dólar, essas coisas todas. Porque as pessoas tendem a tirar dinheiro dali para colocar num porto mais seguro, que vai oferecer uma rentabilidade interessante também, mas com menor risco. Esse é um ponto importante, então. Outro tipo de situação. Ao contrário, a inflação ficou mais baixa, aí o governo quer pagar menos juros também aos seus credores, começa a reduzir a Selic. Esse pode ser um momento para você começar a entrar no mercado de ações, quando, na verdade, você teria que ter tentado entrar um pouco antes, quando, no momento em que as ações estão caindo, principalmente de empresas que são sólidas, porque a ação dela está caindo não porque houve um escândalo, como no caso das americanas, que, ainda que alguns tenham dito, quando ocorre uma crise numa empresa privada, a bolsa não despenca. A bolsa pode não despencar como um todo, mas a ação das americanas despencou muito. Chegou a cair quase 99% num espaço de acho que 2 a 3 dias somente. Então, a punição veio grande. Punição de mercado, evidentemente, veio grande. Sim. E isso é o momento que, quando acontece com a empresa sólida, e aí a tendência é acontecer por uma condição de mercado, e não que a empresa, de repente, passou a ficar ruim, pode ser o momento de você entrar. Então, aquelas empresas que eu estou guardando ações, eu fico também aguardando um momento desse para que aquela ação
eu tenho um preço médio de compra de 5, 6 reais, eu possa comprar agora 4,50, 4,70, 4,30 e baixando esse preço médio. Porque quando eu vou baixando o preço médio, eu consequentemente preciso de uma cotação menor para já estar numa faixa de lucro. Então, é uma questão de observação e que só o tempo e, claro, alguma orientação de profissionais mais experientes vai ajudar a ter. Então, para não ficar só em juros, tem a questão da inflação, que impacta em algumas situações no dólar, porque quando a inflação sobe muito, o governo acaba aumentando a taxa de juros, quando aumenta a taxa de juros, atrai investimento especulativo externo. E aí entram dólares na economia. Se entram dólares na economia, tende ao dólar ficar um pouco mais barato. O dólar ficando um pouco mais barato pode favorecer empresas importadoras, intensivas em importação para a sua atividade. Então pode ser talvez o momento de comprar, se você quer ser trader de ações, se você quer fazer compras e vendas frequentes, você pode, de repente, ter uma janela de oportunidade numa ação de uma empresa importadora. A mesma coisa no contrário. Se a inflação começa a cair, eu posso reduzir a Selic. Aí eu tenho saída de capital estrangeiro, tenho saída de dólares, a tendência é o dólar ficar mais caro e, consequentemente, eu posso embarcar investindo numa empresa exportadora, que vai tender a aumentar o faturamento dela. Mas isso aí são conjecturas e linhas gerais de atuação. Não são indicações expressas e que estão ali na pedra. Não, isso é assim e dá certo assim ou não dá certo assim. Mas indicativos importantes da macroeconomia para as nossas decisões de investimento, para as nossas estratégias. Exatamente, isso tudo faz parte do ciclo econômico, né? Que Isso. se quero investir, eu preciso estudar e entender, né? Não, a gente sabe assim basicamente como que funciona, mas nunca é da mesma maneira que funciona. Exatamente. E agora, Marcelo, então, olhando para o comportamento do investidor, né? A gente sabe que muitas decisões ruins são tomadas justamente pela falta da compreensão dessas variáveis econômicas, desse ciclo econômico. Na tua visão, quais erros as pessoas cometem por não entenderem como essas variáveis econômicas influenciam diretamente nos seus investimentos? Certo. Bom, eu diria que o principal tipo de erro é tomar decisões impensadas, muitas vezes por efeito manada, ou porque alguém tomou aquela decisão e você não sabe por que a pessoa tomou aquela decisão. Eu até participo de alguns grupos de WhatsApp e de Telegram nessa área, e tem um sobre estratégias de venda coberta, que é um tipo de estratégia que envolve opções e ações, que o cara que criou o grupo, que já mexe com isso há muito tempo, alguém estava falando de uma movimentação, de uma estratégia, e aí ele deu uma explicação sobre isso e a pessoa fez: ah, mas o Warren Buffett ele faz isso nos Estados Unidos. Aí ele disse: olha, você olhar e querer seguir o Buffett porque ele faz, sem entender o motivo do que ele faz, é a mesma coisa que eu achar que eu jogo bola final de semana e que eu posso chutar uma bola com a mesma força do Roberto Carlos, da seleção brasileira. E eu não sei como é que ele faz aquilo. Eu sei que ele faz e que ele obtém resultado, mas como é que ele faz, eu não sei, eu não consigo fazer aquilo. Então é a mesma coisa. A gente tem que tomar as nossas decisões sabendo por que é que a gente está tomando aquela decisão. Então, aí puxando um pouquinho para mim mesmo. Hoje, eu tenho uma ação em carteira que eu comecei a adquirir ela e poucos meses depois eu vi que especialistas começaram a sugerir. É porque eu sou muito bom? Não. Mas é porque eu já tenho alguma observação e aquilo, mais do que observação, atendia a alguns critérios que para mim eram importantes para uma ação. Por exemplo, pagar proventos mensais. Essa ação, eu comecei a olhar para ela quando ela anunciou que ia pagar, a empresa anunciou que ia pagar mensalmente. Já me chamou a atenção. Aí eu fui ver a ação, a empresa, ela tinha um indicador de liquidez corrente de quase 2,5 para 1. O que é que isso quer dizer?
que num espaço de 12 meses, essa empresa ela não teria problema de pagar as contas dela. Ela tinha cerca de 200 e poucos por cento do que era necessário. Então, eu não teria, em tese, problemas, pelo menos num prazo de 12 meses. Outro ponto, o preço da ação. Aí é uma coisa minha, e até muitos investidores preferem assim. Eu prefiro ações que o valor numérico ali seja inferior a R$ 20, porque para comprar uns lotes vai ficando mais fácil. Outro ponto, tem um indicador, e aí depois eu vou falar onde vocês podem consultar esses indicadores todos, muito fácil. Tem um indicador que é P/VP, que é o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. Ele estava muito inferior a 1. Ou seja, a empresa, no mundo real, não no mundo financeiro, no mundo real, ela vale muito mais, na verdade. Então, ela, em tese, estava barata no mercado. Esse é um outro aspecto. Então, juntou receita crescente, juntou pagamento mensal de proventos, liquidez corrente boa, ou seja, a empresa não vai enfrentar problemas num espaço de tempo curto. E ainda barata a ação, é um preço que a ação estava custando R$ 4 e pouco. A ação, ela numericamente, ela não requer tanto dinheiro para você comprar um lote das ações. Eu estou curiosa para saber que ação é essa. Pronto, vamos falar. Não é recomendação, mas é a ação da construtora JHSF. É a ação JHSF 3, o código dela. Ela realmente é a que eu tenho mais assim acumulado nos últimos tempos. E claro, eu vou, de vez em quando, uma vez por mês, eu vou olhando os números só para ver se o cenário se mantém, né? E aí eu já queria deixar a indicação de onde olhar, porque eu falei de alguns indicadores, falei de preço por valor patrimonial, falei de liquidez corrente, falei de crescimento de receita. Existem vários sites que divulgam esses dados a partir dos balanços que as empresas disponibilizam. São empresas de capital aberto, elas têm que colocar o balanço lá na bolsa, né? À disposição de todo mundo. Mas tem um site que eu olho chamado... Tem dois, eu vou sugerir dois. Tem um chamado Fundamentos, que é Fundamentos, o final é TUS, fundamentos.com.br, e tem um outro que eu gosto muito, que é o statusinvest.com.br. Eu olho esses dois sites. E aí eu vejo esse tipo de informação e outras lá que vão permitindo ter um panorama mais claro daquela ação, um panorama mais claro daquela empresa, né, que disponibiliza a ação. Mas é isso. Então, a gente primeiro tem que tomar decisões sabendo por que está tomando a decisão, e é algo que, quando a gente está começando, normalmente a gente erra. A gente quer um encaminhamento e acaba seguindo todo mundo que a gente vê falando alguma coisa e se precipita. Segundo, tomar decisões extremadas. Então, tipo, a bolsa está vivendo um período de queda, aí a pessoa não quer nunca mais saber de ação e começa a falar que é cassino e que não dá para ganhar, esse tipo de coisa. E aí se toca na renda fixa, ou quando não faz pior, né? Se tocar direto na poupança. Contamina as outras pessoas com esse pensamento. Exato, exato. Quando, por exemplo, muita gente não sabe, e é normal que não saiba, que a Bolsa Brasileira ela tem uma volatilidade, ou seja, uma capacidade de oscilação muito alta em relação à Bolsa Americana. A Bolsa Americana, como ela é muito mais consolidada do que a nossa, porque ela tem um volume muito maior de pequenos investidores. Então, e esses pequenos investidores, muitas vezes, é da cultura americana, eles são holders, eles vão comprando ações para acumular das empresas que eles confiam, muitas vezes da própria empresa em que eles trabalham, e isso vai criando uma estabilidade no mercado. Então, dificilmente você vai ver um Dow Jones subir 4%, 5% num dia. E também vai ser difícil você ver ele cair 3%, 4% num dia. As movimentações são mais curtas. Se elas são mais curtas, fica mais fácil até você acertar o movimento que está para acontecer no mercado, e fica mais fácil ganhar também, porque o mercado fica mais estável. Ele tem as características da renda variável, mas se aproxima mais de uma renda fixa. Então, isso cria uma estabilidade que a gente não tem aqui no Brasil.
Então, aqui a gente precisa aprender a lidar com a volatilidade mais agressiva. E que muitas vezes é o que atrai o investidor estrangeiro. Quando ele está ali num momento com uma parcela do capital que ele quer partir para risco, para obter ganhos maiores, ele acaba vindo para mercados como o do Brasil, que não é um mercado tão estável. E do ano passado para cá, eu comecei a aproveitar algumas oportunidades de adquirir ativos nos Estados Unidos. E eu percebo isso, assim, oscila muito pouco e tem muito pagamento de provento, então aquilo vai estar aumentando numa velocidade interessante. Essa dolarização também é um fenômeno interessante, mas não é para a galera que está começando. Vamos primeiro conhecer aqui, depois aos poucos a gente vai aprimorando estratégias. Tudo leva tempo também. Mas é isso. E esse é um outro ponto. E só para completar aqui a resposta, um outro erro é a gente ter pressa. Comprou ação hoje e amanhã já quer ver ali se... Principalmente quando se propõe a ser holder, né? Não, estou comprando hoje 100 ações da CEMIG, que é realmente uma estratégia de longo prazo, holder. Aí a ação caiu ali 3 centavos de um dia para o outro, a pessoa já fica agoniada. Então, ter pressa também é um aspecto que muita gente está pensando em investir. Uma aula incrível sobre macro e microeconomia. Então, para você que chegou agora, talvez, aqui no programa Metamorfose, e hoje o Marcelo está aqui com a gente, ele está falando, dando uma aula para nós sobre macro e microeconomia. E para encerrar, Marcelo, esse bate-papo que está incrível, nossa, por mim continuaria, né, falando. Eu queria que você deixasse uma dica prática, assim, para quem quer acompanhar mais de perto a economia e tomar decisões mais conscientes, sem complicar a vida, sem complicar os investimentos. Então, que dica que você daria para quem quer começar a acompanhar a economia e tomar decisões financeiras mais conscientes? Pronto. A dica que eu quero dar aqui para quem está querendo fazer isso é investir em informação. Eu sei que a internet oferece muita coisa e que uns 95, 98, 99% não é tão qualificado, mas a gente tem aquele percentual bem qualificado e aí caminhos como o programa Metamorfose Financeira estão aí disponíveis para ajudar nesse sentido. E aí investir realmente em informação é a primeira dica. É realmente sair garimpando oportunidades, ler o noticiário econômico ou sites especializados é muito importante, porque ali você vai ver as tendências do mercado real, do lado real da economia, que não é o lado financeiro, mas que influenciam nas decisões financeiras. São situações de empresas fazendo novos investimentos em novas plantas, em novas aquisições. São situações de decisões do governo federal, de governos de outros países que influenciam na nossa economia. São decisões, de repente, de uma empresa estatal que é ligada a um determinado governo estadual. São decisões de empresas de diversos portes que vão desenhando um setor da economia, desenhando o cenário do setor da economia. Você vê, por exemplo, uma Riachuelo, uma C&A, uma Renner sofrendo com problemas naquele momento, isso já te dá uma intuição de que o setor varejista de vestuário ele não está tão bem. E que talvez não seja o momento de você entrar naquelas empresas, nas ações daquelas empresas. Então, você vai reavaliar algumas coisas. Todo esse investimento em informação, ele é decisivo para que você vá construindo. E, novamente, por mais rápido que seja hoje em dia, isso não é do dia para a noite. Mas você vai construindo um background, um arcabouço, que vai te permitir qualificar cada vez mais as suas decisões. E a outra dica que eu quero dar, para quem quer começar a investir, não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, mas não está diretamente ligada com o investimento, que é manter um orçamento doméstico equilibrado. Não adianta você partir para investir quando você ainda tem uma quantidade de dívidas que lhe sufoca. Primeiro que, psicologicamente, isso vai lhe afetar. A pressão dos credores, pressão para arcar com aquelas dívidas vai acabar sufocando. E segundo, que dificilmente você vai, nesse cenário, começar a investir de uma maneira que esses investimentos derem uma solução para o problema das dívidas. Normalmente,
a gente tem que partir e ir resolvendo primeiro esses problemas de dívidas, quando esse endividamento estiver num patamar mais equilibrado, porque um pouco de dívida todo mundo tem, né? Um cara que eu admirava muito, o Joel Betting, ele costumava dizer que quem não deve não tem. Então, muitas vezes, a gente tem que financiar para adquirir as coisas. Isso cria um endividamento normal, mas tem que ser um endividamento saudável, equilibrado e planejado. Controle. Exato. Então, resumindo, pessoal, as duas dicas aí para quem quer começar a investir é investir primeiro em informação, para que você não invista não sabendo o que você está fazendo, ou em algo que você não entendeu como funciona. E a segunda dica, vamos manter o nosso orçamento doméstico equilibrado, e aí sim vamos partir para investir com qualidade. As duas dicas são muito importantes, mas a segunda eu sempre falo que é importante, por isso que eu falei lá no início do programa que eu voltei, né, uma casinha para trás para estudar finanças comportamentais, para ajudar as pessoas a se equilibrarem financeiramente, organizar o orçamento para daí depois poder passar para os investimentos com tranquilidade, né, sem se preocupar, porque às vezes porque tem educadores financeiros que ensinam assim, mesmo que esteja endividado, comece a investir para trabalhar essa parte da mudança de mindset, só que às vezes o rendimento que tu vai ter no investimento é inferior à taxa de juros que tu vai estar pagando por não estar pagando a dívida. Então, não compensa, né? Tem que ser muito bem avaliado isso daí. Não é uma regra para todos. Isso, enfim, e assim a gente chega então ao fim do nosso primeiro episódio, o Invista no Seu Futuro. E que estreia maravilhosa. O Marcelo, dando uma verdadeira aula para a gente. E eu quero agradecer, Marcelo, de coração a você, né? Então, para quem não acompanhou lá no início, o Marcelo, ele é economista, mestre em administração, bancário, professor, educador financeiro, escritor. Ele também tem a certificação CEA, então é um profissional que tem propriedade para falar, né, sobre investimentos. Então, muito obrigada, Marcelo, por ter compartilhado com tanta clareza e também generosidade os conhecimentos que muitas vezes parecem distantes, mas que fazem toda a diferença no nosso dia a dia. É o básico que precisamos aprender antes de investir. E então nós falamos sobre macro e microeconomia e como essas duas áreas elas não são só teorias complicadas dos livros, mas ferramentas que nos ajudam a enxergar melhor o cenário à nossa volta, tomar decisões mais conscientes e também evitar armadilhas que podem atrasar os nossos planos. A gente falou sobre alguns indicadores também que influenciam e até sobre os nossos hábitos de consumo, né? Como que isso tudo se conecta com os nossos hábitos diretamente, né? E também com os nossos investimentos e com o nosso futuro financeiro. Marcelo, muito obrigada. Eu falo isso em nome da rádio, né, da nossa equipe. Muito obrigada pela tua disponibilidade. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final e também compartilhasse com os nossos ouvintes como que fazem para te encontrar, se tem algum canal específico, Instagram, enfim, WhatsApp. Se você trabalha hoje tem algum trabalho que você desenvolve com pessoa física, ou enfim, com pessoa jurídica, você ajuda além do banco, não sei se você faz isso, e como que você ajuda as pessoas no geral? Perfeito. Lídia, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Metamorfose Financeira, desejar muito sucesso a você e ao seu público. Muito obrigada. Para me contactar, pessoal, vocês podem me acessar no X, né, no antigo Twitter, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Meu login lá nos 4 é Marcelo A de amor, F de faca, 1978. Nessas 4 redes vocês conseguem falar comigo. E em relação à questão educação financeira, eu, por força do meu trabalho e da empresa que eu trabalho, que é um banco público federal, a gente é impedido de atuar como consultor. Mas como entendi. educador, a gente pode dar aula, pode dar palestra. E isso é o que eventualmente eu faço. E sobre projeto, eu realmente estava com um projeto aqui de educação financeira, até comentei com você antes, e quero reformulá-lo. Então, por enquanto, eu estou paralisado, mas eu quero reformular e reconstruir os processos desse projeto
utilizando principalmente inteligência artificial para ajudar em algumas atividades mais operacionais, com questão de tempo, que é o que estava pesando bastante. Então, se conectem com o Marcelo para vocês aprenderem mais sobre investimentos. Enfim, então, para fechar, eu quero deixar um versículo, como sempre deixo, um versículo da Bíblia que nos lembra da importância do conhecimento e também da prudência na hora de lidar com as finanças. Esse versículo está em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, que fala que os planos bem elaborados, eles nos levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E olha que o Marcelo falou que a gente não pode se apressar. Então, esse versículo, ele resume tudo que a gente conversou aqui hoje. A gente precisa aprender, planejar, entender o cenário antes de agir. E isso vale tanto para o nosso bolso, para nossas finanças, quanto para a nossa vida. Gente, então esse foi o nosso programa de hoje. Eu estou muito feliz por estar aqui. Eu agradeço imensamente você que nos acompanhou do início ao final do programa, você que chegou na metade, chegou agora no finalzinho. Que esse programa tenha plantado uma semente de curiosidade e responsabilidade sobre a sua vida financeira. Mais uma vez, Marcelo, muito obrigada, tá? Espero que você participe outras vezes aqui com a gente. Será sempre muito bem-vindo. Maravilha, participarei com satisfação. Então, nos encontramos no nosso próximo episódio da série Invista no Seu Futuro, sempre com um novo tema e convidados especiais. Então, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira, às 8 horas da noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.